Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, participar aí, deixar comentários, passar para outras pessoas, fazer parte dos cidadãos Terra Firmeza, né? É de graça, não custa nada, dá o like aí, quebra o galho. Hoje é um dia de um eu recomendo mas, né? Essa série tá sempre dentro do mas, porque é da linha Shockumentary que eu tô fazendo. Eu já falei do Banned from TV, falei do Faces da Morte e hoje eu vou falar, esse aqui é uma capa diferente, tá? Tem uma outra capa dessa coleção aqui. Hoje eu vou falar do Traces of Death, o Traços da Morte, tá? Essa aqui é uma capa americana. No Brasil ela era um pouquinho diferente, ela era avermelhada assim, tal. Eu tenho essa daqui, do Traços da Morte 1. Ele saiu em 1993 e ele vai até 2000. Ele tem o Traços da Morte 2, 3, 4 e 5. Este aqui, ele tá aqui completamente banido de não sei o que, no Reino Unido, por ter... aqui ele coloca assim, em função de não ter qualquer... propósito jornalístico, educacional ou contexto que justifique as imagens mostradas. E é verdade. Diferente do Faces da Morte, que ele pega e vai contando uma história, vai tentando fazer uma reflexão sobre o que é a morte. Como eu tinha falado no vídeo do Faces da Morte, esse aqui, ele vai inspirar, por exemplo, o Banned from TV, tá? Só que ele tinha um diferencial entre o Banned from TV e o Faces da Morte. Qual é? A trilha sonora. Então o que vai ter aqui? Você vai ter imagens de necrópsia, de acidente de carro, e aqui ele faz meio que um compilado de cada assunto. O Banned from TV, ele vai numa sessão meio aleatória. Aqui, o que vai acontecer do Traces of Death, ou Traço da Morte? Ele vai mostrando compilados, então tem muita... e aqui tem uma outra coisa que é diferente dos outros. Ele vai seguir uma linha dos Shockumentaries da Ásia. Ele vai ter muita foto de ciência forense, de arquivo de crime. Então ele entra no assunto, ele começa a mostrar acidente de carro. Ele vai mostrar acidente da NASCAR, acidente da Fórmula 1, acidente de carro, Aí ele começa a mostrar imagem de necrópsia, imagem de tiro, imagem de violência, imagem de bomba. Qual é o diferencial? A partir do segundo, nessa linha aqui, a trilha sonora desse Shockumentary é que vai roubar a cena. Por quê? Ele começa a apresentar bandas, ó, no primeiro, você vai ter que bandas? Você vai ter, por exemplo, no 1, que é de 93, você vai ter Inhuman, Executed Now, The Art of Thinking, Grave, Unleashed, Morgó, tá? O que acontece? Ele vai apresentar um monte de banda de death metal, de brutal death. E a partir do segundo ele começa a ter... como que é o nome da banda? Que é uma banda hoje famosa, Meshuggah. Então ele vai começar a trazer um monte de banda que tocaria no Mob Scene Festival, por exemplo. Se você fosse ter uma trilha sonora do Mob Scene Festival, seria do Traces of Death segundo. Então é o tempo todo... e música falando de coisa agora e de temática agora. Então parece que você está assistindo um clipe gigante, absurdamente doente do assunto do que aquelas músicas estão tratando. O cara que idealizou o Traces of Death, ele é o cara de uma banda. De uma dessas bandas, eu não lembro qual banda que é. E ele fez o quê? Ele era um fã do Faces da Morte, dessa linha de Shockumentary, de coisas gore, e ele tinha uma banda de death gore metal, e ele quis juntar as duas paixões dele, o quê?
as imagens chocantes, um monte de bagaceira acontecendo e tocando música extrema. Então parece que você está imerso num clipe de 1h30, assim, ainda mais se você não gostar de death black metal, de death metal ou de gore metal, de splatter metal, meio que você não consegue distinguir uma banda da outra. Aí de repente dá uma baixada no volume assim, e agora temos mais gente morrendo. Aí aumenta o volume, e gore, 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 tipo necrópsia, tirando o olho, tirando o cérebro, aí acidente de carro, gente queimada, gente que cometeu suicídio. Então assim, é muito intensa a experiência de assistir o Trace of Death. Ele era um documentário muito mais forte, por exemplo, que o Face da Morte. Por que ele era muito mais forte? Primeiro, porque ele não tinha aquelas encenações que tinha no Face da Morte. Lembra que eu falei lá no vídeo do Face da Morte? Você tem uma parte dos vídeos que são manipulados, feitos, encenados, e você vai ter uns 45% de imagens verídicas, que também são meio manipuladas para poder parecer mais longas, você entendeu? Nesse aqui não, o cara fez o quê? É o que a gente hoje chama de mixed tape, só que ele lançou oficialmente em VHS. Esse filme ele é da época do VHS, você não tinha DVD ainda. A gente pegava aqui, do mesmo jeito que a gente alugou o Faces da Morte na locadora aqui do bairro, aqui no Parque São Vicente, a gente tinha os 5 Traces of Death que foram lançados nacionais tinham lançamentos nacionais e chamava muita atenção, porque antes de você ter internet, antes de você ter o WhatsApp, e ter esses grupos que mandam esse tipo de material, você ter esse acesso a esse material na ponta do dedo, aí na ponta do celular, na ponta do mouse, você não tinha um acesso a isso. Por isso que o Faces da Morte chamou muita atenção quando ele surgiu. Porque o Faces da Morte, ele surge esses 2 filmes, eles vão ser essenciais na história do gore, no sentido deles darem conta de uma demanda mórbida dos seres humanos. E quando você tem uma comunicação em massa pré-internet, que é o VHS. Muita coisa da comunicação em massa começa no mundo do VHS. Então, por exemplo, o Faces da Morte, ele permitiu para muitas pessoas se chocarem pela primeira vez e verem uma necrópsia. E verem imagens que você fazia ideia, mas que você dificilmente no cotidiano, felizmente, você desse sorte, você não veria. Mas você tinha essa curiosidade mórbida de tentar ver como que é uma pessoa morta, como que é você entendeu? E ele dava conta disso. Então, o Traces of Death, ele vem nessa linha do VHS, ele vem para ser uma versão muito mais forte do que era o Faces da Morte, o Faces of Death. Então o Traço da Morte, ele vai romper esse paradigma de pegar o que o Faces da Morte fez e colocar a barra lá em cima, assim, de, mano, nós vamos mostrar o pior do pior, assim. E sem respiro. A trilha sonora comendo, assim, tipo, tocando uma banda mais brutal que a outra. Se você souber inglês e conseguir entender, como diz o cara do Amon Amarth, vamos cantar junto, porque ninguém vai entender, já que é death metal e ninguém entende nada que a gente canta death metal. Se você souber o que tratam as letras, então, você tem um vídeo, como eu falei, você vai ter um mega videoclipe macabro de coisas horrorosas aparecendo. Então você vai ter uma coisa sendo cantada e mostrada ao mesmo tempo. Um dado muito, muito bizarro do Traços da Morte. Isso na época do VHS já, hein? Na versão em DVD tem, por exemplo. Nessa primeira não. Não, nessa primeira já tem. Mas a partir do segundo, porque o Traços da Morte, o que ele fez? O primeiro, ele falou assim, nós vamos ser o Faces da Morte versão com anabolizante, epinefrina, tudo que você puder deixar muito louco aí para acelerar o bagulho. Foi. No segundo, a música vira uma constante, ele vai lançar teve um monte de banda que fez o nome no mundo do splatter metal, do gore metal, essa coisa mais radical que eu falei lá no
Obscene Stream Festival, porque ele permitiu divulgar esse tipo de música e dar conta dessa morbidez das pessoas. E aí tinha essa coisa, você já sabia que o Face da Morte, tinha as lendas que o Face da Morte ele podia ser meio forjado. Você percebe em algumas cenas que fica uma coisa meio estranha. E no Traço da Morte não, era um negócio que era visceral na cara, assim, e era uma, não tem, é o que eu te falei, ele baixa um pouquinho o volume, e agora mais pessoas sendo destruídas, e o som comendo, e uma imagem mais grotesca que a outra. E aí o que acontecia a partir do segundo? No primeiro tem, mas no segundo é que é onde me chamou mais a atenção. Eu sempre tive o hábito de assistir os créditos. Sei lá, vai que eu fico olhando lá, tentando botar o meu computador para escanear e cruzar informações com o meu computador mental. E aí, vai chegando no final, então ele faz a oferta, que vai ter o próximo Traces of Death. Então, ó, no Traces of Death 2, que é a primeira vez que apareceu isso desse jeito, ele, ó, se você tem uma banda, aí eu que entra o cara com a narrativa, você tem uma banda, em inglês lá. Se você tem uma banda de metal extremo, tal, manda a sua fita pra cá que você pode aparecer no próximo Traços da Morte 3, ok? E aí vinha, se você se interessa por material, não sei o quê, e aí vinha uma lista que eles ofereciam, que eles entregavam pela caixa postal. Eles ofereciam pedaço de corpo humano, pedaço de osso. Então, se você tivesse assistido até o final e lido os créditos, eles tinham uma caixa postal que eles vendiam esse tipo de material na internet. Osso humano, mano, loucura total. Pelo que eu andei pesquisando, deu problema, aí eles tiveram que parar, descobriram que alguém denunciou. Mano, os caras estão pirando aí, né? Mas existe um mercado paralelo, aí existe um mercado negro. O Felipe, a gente sempre conversa do lance de você ter um mercado negro de produtos de murderabilia. O que é murderabilia? Produtos que foram usados em assassinato ou associados a serial killers famosos, assim. E esses caras ofereciam isso. Eles tinham o que era possível nos anos 90 e mandava pela caixa postal. Isso é uma Deep Web, por exemplo, né? Os serviços que a Deep Web oferecia, pelo motivo pelo qual a Deep Web foi criada, assim. Então, muito louco, muito barra pesada, muito fora da caixinha, mas há registro de história e você entender. E aí, quando chega a internet, você vai ter o Traços da Morte na ponta do seu dedo, que hoje qualquer um pode acessar sites aí, você corre o risco de encher seu celular de vírus e tudo mais, mas você tinha tipo um Best Gore, um Rotten, né? Você vai ter sites que vão oferecer algo que foi em primeiro, tinha o SnuffX, né? Que era um site que oferecia isso nos primórdios da internet, assim, e que o Traces of Death fez isso via VHS, assim, muito doido. Então eu recomendo, mas em que sentido? Se você nunca viu esse tipo de material que eu estou falando aqui, não vejo. Não dá para desver. Não tem jeito. Então siga o meu conselho. Não veja. Eu já vi. Me tornou uma pessoa melhor? Não. Me tornou uma pessoa pior? Também não. Mas, por exemplo, o Armin Vines, o cara que comeu o outro na Alemanha lá, ele adorava assistir Face da Morte e Traços da Morte. Né? Muitas pessoas que têm uma relação muito próxima com a necrofilia, né? Ficam muito animadas assistindo esse tipo de material. Para mim foi sempre uma questão de curiosidade mórbida, como eu fiz, como muita gente que assistiu isso, e muita gente passou mal assistindo isso, mas falou, não, eu vi, eu já... E é uma coisa do ser humano, você quer ver como é que é um corpo morto, você quer ver como é que é dentro do corpo.
E infelizmente, ou felizmente, né? Se a gente for parar para ver, já que se você tem essa curiosidade, pelo menos você vai ver sem prejudicar ninguém, algo que já foi feito. Mas entra naquilo que eu falei, né? Aquelas pessoas estão eternizadas desse modo no pior momento da vida delas, como eu disse no banner de Front TV. Vamos dar uma olhadinha aqui no poema do dia. Silenciosamente furioso. O maior serial killer de todos os tempos e incontáveis eras é o nosso judiado planeta Terra, sempre tentando se livrar de nós, como um cão tenta se livrar das suas inconvenientes pulgas, nos chacoalhando intempestivamente, ora ali, ora aqui, por meio de terremotos, tufões, tempestades e vulcões. E mesmo que continuemos nos vingando dele com as nossas agressões, sabemos quem vai vencer essa injusta disputa. E se não bastasse o planeta querer se livrar da gente, a gente ainda potencializa isso, querendo a gente se livrar um dos outros aqui, né? E esses tipos de materiais, de documentaries, eles vão retratar justamente isso. Eles vão mostrar o ser humano no seu pior. O ser humano usando todo o seu conhecimento para produzir destruição, roubar um ao outro, matar um ao outro, ou mostrar quão frágil é essa vida que a gente tem dentro dessa bolinha de pedra, com um pouquinho de água em cima, girando loucamente no universo. Diz aí, você já assistiu Trace of Death? Não assista. Se você já assistiu, comenta aí. Você sabe que eu acabei de abrir a caixa de Pandora, porque quando você fala para não assistir, é quando as pessoas vão realmente assistir. Mas entenda o que eu tô falando. Tem coisa que não dá para desver mais. Então é melhor ficar sem ver. É melhor ter... Um amigo meu me falou, o professor Roder, o Luiz, aquele lá do site, falou que o bagulho é feio. É feio. Diz aí, você já assistiu Trace of Death? Você conhece? Eu esqueci de dar alguma informação que seja importante no vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, o dislike, passa pra frente e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.